Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui em mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos aprender sobre algo novo, né? Vamos aprender sobre métodos, vamos trabalhar com procedimentos e funções. Fique ligado que essa videoaula ela é bem legal. Vamos lá então. Bom, estou aqui com o slide aberto, né? Slide foi feito aqui pelo professor Fernando Barbosa Matos, professor do Instituto Federal, Campus Morrinhos. E esse slide aqui que ele preparou, o professor Fernando aqui, um professor bem capacitado, bem bacana, e ele fez esse slide aqui para a gente entender um pouco melhor sobre métodos e procedimentos e funções, né? Sobre os métodos, funções e procedimentos. Olha, é uma parte importantíssima de toda linguagem de programação, é o uso de funções e procedimentos. Funções e procedimentos são trechos de código que desviam o fluxo normal de execução de um programa para a execução específica daquele trecho de código. Entendeu ainda não? Calma aí que você vai entender. Permite, entre outras coisas, facilitar a escrita e a leitura de código, uma vez que proporciona uma menor escrita de código. Gente, facilita a leitura, facilita também aqui a escrita e também facilita a manutenção do seu código, beleza? Então, vamos adiante. Permite também que um determinado código seja executado apenas quando for chamado, sendo assim necessário escrevê-lo apenas uma vez, mas podendo ser reutilizado em diversas partes do seu programa, né? Inclusive em laços de repetição. Então, pode ser que tudo isso esteja parecendo meio novo para você, meio confuso ainda, mas fica tranquilo que você vai entender o funcionamento aí dos métodos, procedimentos e das funções no seu código, beleza? Já nós vamos chegar na parte prática, mas antes vamos entender um pouco melhor aqui da teoria, porque com certeza essa teoria ela faz a diferença aí na hora que você sentar para fazer o seu algoritmo, fazer a programação, beleza? Afinal de contas, se você está estudando para ser um bom programador, você quer ser um bom programador, realmente tem que estudar muito, ter bastante teoria e a prática. Tanto uma função quanto um procedimento realizam um desvio no código principal, no nosso arquivo main, no caso. Executam o código que é necessário e, após a sua execução, o fluxo normal retorna para o ponto onde a chamada da função ou do procedimento foi realizada. Até aqui, beleza? Então, vamos adiante. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui do código no programa, né? E aqui onde uma chamada da função. Internamente, cada função... antes de seguir aqui com esse texto, eu vou tentar clarear até agora aqui o que a gente passou para você. Então, antes nós... dois arquivos, né? Um arquivo main, o nosso arquivo principal, onde você colocava ali todo o seu código bonitinho e tal, e o nosso arquivo classe. Até então, nós estávamos utilizando o arquivo classe somente para colocar as nossas variáveis, correto? Nós fizemos aí vários algoritmos usando aí esta forma de programar, mas agora nós vamos fazer diferente. Esta forma que nós vamos adotar agora é a forma padrão, é a forma que os programas são escritos, tá certo? Tanto para Java como para qualquer linguagem orientada ao objeto, ela tem que ser escrita dessa forma. Então, os métodos, os procedimentos e as funções, né? Procedimentos e funções, ambos são métodos. Então, eles são escritos na classe. Nós vamos fazer eles na nossa classe e no nosso arquivo principal, no main, nós vamos simplesmente chamar esses métodos, esses procedimentos ou essas funções de acordo com a necessidade. Qual que é o resultado disso? É o que nós falamos ali anteriormente no slide, né? O seu código vai ficar mais enxuto, vai ficar mais otimizado, vai ficar um trabalho mais profissional, melhor manutenção, para você dar manutenção, para melhor escrita, e também um fato muito importante, né? A questão de memória, alocação de memória. Então, o seu código, a partir do momento que você começa, seu algoritmo, você começa a fazê-lo desta forma, ele vai consumir menos memória. Por quê? Porque as variáveis elas vão estar
declaradas ali primeiramente de forma local e não global, e vão ser chamadas, vão ser executadas dentro do programa, ou seja, vão alocar a memória do seu computador apenas quando o programa chamarem elas ali, beleza? Uma outra grande vantagem que nós já falamos é você poder reutilizar essas variáveis, né, essas funções, esses procedimentos, esses métodos, em outros trechos do seu código sem ter que reescrever ali uma função, beleza? Vamos seguir adiante. Internamente, cada função ou procedimento pode realizar chamadas a outras funções ou procedimentos, inclusive a ela própria, o que chamamos de funções recursivas, mas não fica preocupado não, você vai entender também o que é função recursiva. No Java, por se tratar de uma linguagem orientada a objeto, as funções e procedimentos são escritos dentro das classes e, por conversão da OO, né, orientação a objeto, essas funções e procedimentos recebem o nome de métodos de classe. Aqui ele fala a única diferença entre funções e procedimentos é que os procedimentos não retornam nenhum valor, tá certo? Ou seja, realizam a computação do seu algoritmo após serem chamados, mas não devolvem nenhum valor para quem chamou o procedimento. O procedimento, né, que ele também é um método, é definido pela palavra reservada, void. A gente já viu o que é a palavra reservada em linguagem de programação, na assinatura desse procedimento em Java. Então, sempre quando você vê ali o código ali dentro da classe começando com void, então você já pode ter um entendimento que aquilo ali pode ser, provavelmente um procedimento, beleza? Adiante, a palavra void significa vazio, ou seja, o método que foi evocado não retornará nenhum valor, ou seja, um resultado para o método que o chamou. E a estrutura básica de um método é essa aqui, ó, void, vazio, né? Void, palavra reservada void, nome do procedimento, este nome aqui pode ser o nome que você achar melhor, o nome que realmente representa o seu procedimento. Aqui os parâmetros, caso tenha algum parâmetro para esse método, e os códigos aqui dentro desse procedimento. Aliás, dentro desse método, beleza? Então, aqui, ó, aqui ele deu um exemplo aqui mais prático. Temos aqui o void, o nome do método, colocou o nome de entrada, né? Método entrada, e colocou aqui um código aqui que nada mais é do que uma impressão, que é imprimir a mensagem bem-vindo, beleza? Então, na hora que se você quiser chamar essa mensagem no seu arquivo main, no seu programa, basta você digitar lá o nome do objeto, ponto, e o nome aqui do seu método. Isso simplifica muito o seu código, você vai ver na prática. Eu vou mostrar dois algoritmos, um feito com o método tradicional, não vou dizer o método tradicional, é o método de aprendizagem que até então nós estávamos adotando, e agora com esse novo método, que é o correto, que é ele que nós vamos trabalhar, essa forma, essa metodologia, né, até os próximos algoritmos aí, ok? O nome do procedimento é o que identifica e também é conhecida como sua assinatura. A chamada de um procedimento e também de uma função é através do nome do procedimento ou nome da função. Os parâmetros tanto de procedimento quanto de uma função são opcionais e depende do que o procedimento ou função vai fazer para saber se são necessários ou não. Beleza, eu vou passar aqui adiante, né? Temos aqui alguns exemplos. Ele fala aqui mais algumas outras informações, mas enfim, vamos agora partir para a prática. Eu peço que vocês abram o seu NetBeans e nós vamos agora definitivamente aqui entender na prática aqui o funcionamento aí dos procedimentos, das funções, tá ok? Dos métodos, procedimentos e funções. Então, estou com o meu NetBeans aberto aqui, eu já estou com o meu algoritmo aberto, tá? Então aqui eu tenho o meu arquivo main, o meu arquivo principal e tenho aqui o meu arquivo da minha classe, beleza?
Então, essa forma de programar, como eu já falei, foi a forma que nós utilizamos até aqui. Então, você vem no arquivo classe, você declara as variáveis que você vai utilizar no seu algoritmo, lembrando que estas variáveis são variáveis globais, elas são reconhecidas em todo o seu código, o seu programa, ok? E o nosso arquivo principal, que é onde de fato aí a gente faz a programação do nosso algoritmo. Vamos criar um projeto, antes de criar um projeto, esse algoritmo aqui, ele calcula o perímetro e a área e a diagonal de um quadrado. Nós vamos fazer exatamente esse algoritmo aqui, porém utilizando dessa vez os métodos procedimento e funções. Beleza? Então vamos criar um projeto. Vou chamar ele aqui, eu chamei esse aqui de quad, né? Então eu vou chamar ele aqui de quadrado. Quadrado. Vou clicar aqui, deixa eu só marcar uma opção aqui. Deixa eu fechar aqui, vou novamente, New Project, Java Application, avançar. Então vou chamar esse projeto aqui de quadrado, né? Vou finalizar, ele está criando aqui o projeto e vou criar uma classe para esse projeto aqui quadrado. Vou chamar ele essa classe de quad 2. Para não confundir, porque nós já temos aqui uma classe chamada quad, eu vou chamar essa aqui de quad 2. Né? Temos aqui um arquivo aqui chamado de quad, então vou pôr esse aqui de quad 2 para não confundir. Então eu vou fazer o seguinte, para ficar mais claro, eu vou colocar quadrado class, ou então quad class. Finalizar. Então aqui eu tenho o meu arquivo principal, meu arquivo main, o pacote quadrado e a minha classe também do pacote quadrado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é declarar aí as nossas variáveis. Isso não muda, tá bom? Então, mas nesse momento aqui nós vamos declarar as nossas variáveis globais, tá ok? Não as variáveis locais, nós vamos declarar as variáveis globais. Eu vou colocar aqui atributos, você pode fazer aí também. Então, esse programa aqui, eu vou dar uma olhada aqui, ele vai ter uma variável, ele vai pegar um valor, né, que está ao lado de um quadrado. Então, eu posso chamar aqui essa variável aqui de lado, né? De lado, pode ser. Vou declarar o tipo dela, o tipo doble, e vou colocar o nome dela de lado, ok? Ponto. Esta é a variável que nós vamos utilizar, a variável global que nós vamos utilizar no nosso programa, que é esse dado de entrada, esse número que o usuário vai inserir. A única variável global que nós vamos usar é essa, beleza? As demais variáveis vão sendo criadas dentro dos procedimentos e dentro das funções e são variáveis locais e não globais. Então, feito isso, vamos agora aqui criar, de fato, os nossos métodos. Então, vou comentar aqui, métodos. O nosso primeiro método vai ser um método aí que vai dar, na realidade, vai ser um procedimento. Então, ele é um método, né? Ele é um método, porém é um procedimento, não uma função. Então, eu vou colocar aqui procedimento. Ele nada mais é do que um procedimento que vai exibir uma mensagem. Posso colocar aqui, bem-vindo ao meu programa. Então, eu vou colocar aqui, void, vazio, abre, fecha parêntese, abre, fecha parêntese, chave, e vou colocar aqui JOption Show message dialog, abre, fecha parêntese, colocar aqui null, né, ter vírgula e mensagem, bem-vindo ao programa, coloco aqui ponto e vírgula. Ele está falando que tem um erro, vamos ver aqui qual que é o erro dele. Tá.
Então, como eu estou usando aqui o JOption Pane, eu tenho que colocar ele aqui no meu arquivo, tá ok? Ah, mas é um arquivo de classe. Sim, mas tem que ter mesmo sendo um arquivo de classe igual a gente chamou lá no main. Se você usa uma biblioteca, você tem que declarar essa biblioteca no início aí do seu arquivo. Então vamos declarar a biblioteca, JOption Pane, né? Import javax.swing.joptionpane.e vírgula, beleza? Então aqui um erro saiu, né? Mas a gente ainda tem um errinho aqui. Eu deixei pronto aqui uma cola, né? Para facilitar aqui, caso surja alguma dúvida. Então, vamos ver o que ele está falando. Bem-vindo ao programa. Void. Aparentemente está tudo certo aqui. Deixa eu só pegar aqui uma colinha para me fazer uma comparação aqui. Procedimento. Ah, tá. Sim, beleza. Bom, pessoal, olha, vou fazer tudo de novo aqui. Vou apagar aqui. Esse procedimento, né, eu vou começar ele com void, vou falar que ele é vazio. Como nós vimos no slide agora há pouco, todo procedimento e toda função, ela tem que ter um nome, correto? Então, vamos atribuir aqui o nome a esse procedimento. Então, o nome desse procedimento vai ser início. Vou colocar o nome dele aqui de início. Abro, fecho parêntese, abro chave, fecho chave. Agora sim, JOption Pane.show message dialog, primeiro campo é nulo, e aqui eu coloco a minha mensagem, né? Bem-vindo ao programa, beleza? Então deixa eu separar um pouquinho aqui mais. Então nós criamos aí o nosso primeiro procedimento. Se eu quiser já chamar esse procedimento aqui no meu programa, já é possível. Vamos fazer o teste então? Então, agora vamos voltar aqui para o nosso arquivo main. Vamos instanciar a nossa classe, o nosso objeto. Essa parte não muda, você tem que fazer igual nós estávamos fazendo nos algoritmos anteriores. Então, quad class, vou colocar aqui só de QD para facilitar. Vou colocar aqui, eu vou copiar na realidade esse comentário aqui só para clarear o que o nosso algoritmo faz. Então ele é um algoritmo que calcula o perímetro, área e diagonal. Então eu vou colocar aqui o nome do objeto de PAD, tá ok? E vou comentar aqui também, né? É uma boa prática sempre comentar os nossos códigos. Então, quad class pede, recebe, new, quad class, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Beleza? Então, até aqui, tranquilo. Vou salvar aqui, vou chamar agora esse procedimento. Então, para me chamar esse procedimento, eu simplesmente faço isso. Pede, ponto, qual foi o nome do procedimento? Foi início, né? Início, ponto e vírgula. Então, procedimento de início aqui, que foi criado aqui no meu arquivo classe, né? No meu arquivo class. Então, se eu voltar aqui, e executar esse programa, ele não vai fazer nenhuma tarefa ainda, mas ele vai exibir a mensagem. Vamos ver? Bem-vindo ao programa. Tá gostando, né? Tá ficando legal, né? Então, beleza. Bom, próximo passo, né? O que mais nós vamos fazer aqui? Eu vou usar de referência aqui meu algoritmo, que usa aquela forma antiga, né, que nós estávamos usando.
Então, o que esse algoritmo faz? Ele tem uma entrada de dados. Então, ele tem uma entrada de um valor. Então, vamos criar aqui essa entrada aqui desse dado. Então, pede ponto. Aí, agora sim nós vamos usar a nossa variável lado, né? Eu vou até mudar o nome dessa variável. Eu vou colocar o nome dela de... Vou deixar como lado mesmo. Então, variável lado, ok? Recebe JOption. Essa variável aqui, ela é uma variável do tipo double, né? Então vamos fazer aqui a conversão dela. Ela tem que ser uma variável convertida, né? Eu estou usando double lado. Então eu vou colocar aqui double ponto psdouble. Aqui eu vou colocar JOption pen.show. Agora nós vamos usar o input dialog, ok? E aqui no input dialog vou colocar uma mensagem: digite o algoritmo que calcula o perímetro, área e diagonal de um triângulo. Então, para ele fazer esse cálculo aqui, ele precisa de uma informação. Perdão, de um triângulo não, de um quadrado. Perdão. Mas para fazer esse cálculo aqui do perímetro, da área e da diagonal, ele precisa que o usuário digite apenas um dado. Esse dado é qual? É o lado do triângulo. Então, vou colocar aqui: digite perdão, gente, eu estou falando lado, não, mas é quadrado, tá? Eu estou falando triângulo, mas é quadrado. Me desculpem. Digite o lado do quadrado. Vou colocar aqui só um lado, né? A mensagem um lado. Digite um lado do quadrado. Beleza? Ponto e vírgula. Então, fizemos aqui a nossa entrada. Beleza? Agora, nós vamos voltar para o nosso arquivo classe. Então, nós vamos agora criar a nossa primeira função. Nós já criamos um procedimento, agora nós vamos criar uma função. A primeira coisa que nós vamos fazer é declarar uma função do tipo double, uma variável do tipo double, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Tá. Double, eu vou chamar essa variável de perímetro, né? Perímetro, ok? Abro e fecho parêntese. E vou colocar aqui, dizer que double, declarar uma outra variável, n. Nesse caso aqui é uma variável local, tá certo? Abro chave, fecho chave. Vou falar que a minha double, né? Double. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Isso aqui agora é uma função. Então, eu vou colocar o nome dela de função perímetro. Perímetro. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai descobrir qual que é o perímetro do quadrado. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui um periquad. Periquad, ponto e vírgula. E vou dizer que periquad, ele recebe. Então, deixa eu só voltar aqui no meu algoritmo primeiro que nós fizemos, que ainda usa a forma antiga. Como que ele faz o cálculo do perímetro? Então, ele pega o lado e multiplica por 4. Beleza? Então, nós vamos pegar aqui, vou colocar n, é esse n aqui, tá ok? Vezes 4, ponto e vírgula. Então, nós já declaramos aqui a nossa função, né, que calcula aí o perímetro do quadrado. Ele está falando que tem
Vamos ver aqui. Ah, tá. Deixa eu apagar aqui. Bom, a função, ela sempre vai ter que ter o retorno, né? O return, que é o retorno da função. Então, vamos colocar aqui return, que quer dizer retorno em português. Abro, fecho parênteses e coloco aqui periquad. Ponto e vírgula, pronto. A nossa função perímetro, ela já está pronta. Ok? Agora nós vamos fazer uma função. Deixa eu salvar aqui. Eu vou pegar aqui, vamos fazer agora uma função que calcula a área. Então, eu vou fazer mais rápido agora. Então, vou colocar aqui função. Vou colocar o nome dela de área. E o mesmo processo aqui, bem semelhante. Então, vou chamar essa função de área. Vou dizer que ela é um double aqui também. N. Abro, fecho parêntese. Poderia usar float sem problema nenhum. Vou colocar double novamente e vou chamar aqui essa variável local de peri. Ela quer saber aqui agora a área, né? Então, vou chamar ela aqui de, eu chamei essa aqui de função perímetro, né? Perímetro do quadrado. Aqui agora ela quer saber a área. Então, eu vou colocar aqui área quad. Área quad, ponto e vírgula, e vou dizer que área quad recebe. Então, como que eu faço o cálculo de um quadrado? Não é uma fórmula matemática. Você vai pegar aqui, nesse caso aqui, vamos usar a função math, né, do próprio Java, tirar, que é a raiz quadrada da variável, né? Então vamos lá. É a função raiz quadrada. Então vou pegar aqui, vou colocar na minha class, vou colocar math.pool, ok? Neste caso aqui, eu quero saber a raiz quadrada desse número aqui. Então aqui eu simplesmente coloco 2, tá certo? E ponto e vírgula, ok? E aqui eu vou colocar o meu retorno. Retorno, ele é área quad, ponto e vírgula. Então criei aqui a minha segunda função, função área, a função que vai calcular a área de um quadrado. Bom, não é triângulo não, eu falei triângulo anteriormente, vocês me desculpem, é a área do quadrado. Vamos agora criar mais uma função. No caso aqui, ele pede para que se descubra também a diagonal do quadrado. Então, vamos criar aqui uma função para descobrir a diagonal do quadrado. Vou colocar aqui função, ok? Vou colocar aqui